gente vai ter conceitos que a gente já viu de vetores, tá? Novo, ele aborda alguns conceitos que a gente já viu, né? Vetores. E é basicamente o que a gente já tem, assim, um conceito, já que os vetores, ele tem uma reta suporte para que eles sejam traçados os vetores, certo? Aqui de outra. Então a gente tem como traçar o vetor através dessa reta suporte. Logo, tem como gerar retas no espaço e também no plano, né? No plano é mais fácil ainda. Mas no espaço também tem como gerar essas retas, né? A partir dos vetores. Então, tem algumas equações, né, da reta. Basicamente, essas equações levam a um mesmo conceito, utilizando vetores, né, utilizando pontos no espaço. São pontos e vetores. Tá? Dá para a gente utilizar esses dois conceitos que a gente aprendeu, né, nas aulas anteriores e trazer aqui para retas. Tá? Então, no caso de retas, a gente tem algumas equações a ver, né? Tem a equação reduzida da reta, a equação vetorial da reta e a equação paramétrica da reta, tá? Então, vamos lá para ver a equação vetorial, né? Como é o comportamento dessa equação vetorial, né? E como ela está definida. Ela está definida da seguinte forma, né? R, seja R uma reta, né? Que passa pelos pontos A, pelo ponto A, e tem direção de um vetor não nulo V. Passa pelo ponto A, né? E tem direção do vetor não nulo V. Para que esse ponto P no espaço pertença a essa reta R, é necessário e suficiente que o vetor AP, né, formado pelos pontos A e P, e V, e o vetor, né, sejam colineares, né? O vetor V e o vetor AP sejam colineares, do jeito que está desenhado aqui. Tá? Então, se eles forem colineares, a gente tem como escrever isso aqui, certo? A gente viu lá em vetores de outra forma, né? No caso, o vetor U, ele só vai ser colinear com o vetor V se a gente tiver uma constante vezes esse vetor V, certo? A gente viu isso lá atrás. Aqui é o mesmo conceito, né? Só que esse T é o parâmetro, né? Ou seja, a nossa variável, né? O parâmetro. Então, isso aqui a gente já viu esse conceito lá atrás, né? Tratado como vetor. E vetores colineares, né? Aqui também é a mesma coisa. Então, a gente sabe que esse vetor AP é o vetor P menos A, que é igual a T vezes o vetor V. Beleza? Então, aqui a gente tem um desenho, né? Mostrando aqui como seria essa reta no espaço, né? Passando pelo ponto A e esse vetor AP, certo? E aqui a gente tem vetor AP e aqui o vetor B, certo? Eles são colineares, eles têm o mesmo sentido, né? E direção, certo? Não necessariamente ele tem que ter o mesmo módulo, tá? Por isso que aqui eles estão de tamanho diferente, né? Beleza? Então aqui a gente sabe que eles são vetores colineares, são paralelos, né? Ou
estão sobre uma mesma reta ou são paralelos, tá? E têm o mesmo sentido. Beleza. Então, utilizando essa expressãozinha aqui, né? P menos A igual a TV, tá? Passando esse A para o outro lado da igualdade, a gente vai ter que esse ponto P vai ser igual a A mais TV, né? Mais TV. Beleza? Aí, como a gente não sabe quem são esses pontos, né? A gente chama esse ponto P de x, y, z, um ponto arbitrário. Ponto A, x1, y e z1. E o ponto, e o vetor, né? Na verdade, o vetor V como sendo A, B e C, certo? Então aqui, ó, mostrando aqui abaixo, né? Os pontos. Então, substituindo naquele formato dessa equação aqui, os pontos e o vetor, a gente vai ter algo desse tipo, tá? Beleza? Então, esse daqui, na verdade, a partir dessa definiçãozinha, a gente consegue encontrar qualquer equação, beleza? Então, essa equação, né, ela é denominada vetorial, equação vetorial da reta R. Tá? A gente pode usar essa definição ou essa, né? Mas é a mesma, né? É equivalente. Tá? De qualquer forma, você vai ter que colocar em, em formato de vetor dessa forma, né? Vetores ou os pontos dessa forma, como um terno, né? Então, a gente tem um vetor V, né? ABC, que é chamado de vetor diretor da reta. Então, quando vocês verem alguma questão que tem lá vetor diretor, é basicamente esse vetor que acompanha o parâmetro t aqui, no caso. Então, t vezes o vetor. Então, esse t vezes o vetor, esse vetor aqui é chamado de vetor diretor. Tá? Vetor diretor da equação. Ou da reta, né, no caso. E t é denominado, como eu falei, né, parâmetro. Parâmetro. É fácil verificar que cada valor de t corresponde a um ponto particular P, já que é múltiplo, né, digamos assim. Então, t varia de menos a mais infinito, tá? Já que a reta ela não é limitada, né? Ela não para aqui e aqui, tá? Ela continua indefinidamente, certo? Sabe disso. Então, a reta ela continua tanto para cá quanto para cá, beleza? Por isso que aqui o t ele varia de menos a mais infinito. E o ponto P, claro, descreve a reta R. Então, vamos ver um exemplo, né, disso. O exemplo aqui pede para que determine a equação vetorial da reta que passa pelo ponto A, dado por 3, 0 e menos 5, coordenada, e tem direção do vetor V, 2i, 2j menos k. Beleza? Então, aqui a gente tem um ponto e um vetor. O que é que falta aqui para a gente chegar a esse formato aqui? Certo? O que é que falta? Falta o ponto P. Tá? Falta o ponto P. Mas a gente sabe que a gente pode escrever nesse formato aqui. E quando a gente não sabe quem é o ponto P, a gente dá coordenada para ele, uma coordenada arbitrária, né? Qualquer que seja. Então a gente chama de x, y, z. É mais fácil, né? Então, chamando esse ponto P de x, y, z, a gente tem o ponto A e tem um vetor, né? Que a gente pode escrever com o seguinte termo, né? 2, 2 e menos 1, certo?
Então, esse 2, 2 menos 1 é justamente o nosso A, B, C aqui do vetor, certo? Ponto A, né, é o x1, y1, z1. E o ponto P a gente já colocou aqui como sendo x, y, z. Beleza? Então, a gente tem aqui ponto A e o vetor. E o ponto P. Já temos tudo o que precisamos. Basta agora a gente colocar nessa expressãozinha aqui que a gente viu pela definição, certo? E lembrando que esse ponto P aqui é um ponto genérico da reta, né? Ponto qualquer, certo? Então, claro que ele está na reta. Se ele está na reta, então eu posso formar um vetor AP a partir dele e do ponto A, né? Já que o ponto A passa pelo... a reta passa por esse ponto, certo? Então, basta colocar no formato em que está definido, certo? Então, só substituindo aqui o P, o ponto A e o vetor V, a gente consegue encontrar esse parâmetro aqui, certo? Bom, a gente tem que só conservar este parâmetro aqui, que é o T, certo? Beleza? Então, vamos lá. Então, a gente sabe que esse T ele varia de menos infinito a mais infinito, certo? E P descreve essa reta. Então, se a gente substituir esse T por 2, certo? Um parâmetro qualquer, né? No caso aqui, a escolha foi o parâmetro 2. Substituindo aqui no lugar de T, né? Uma constante vezes um vetor, a gente multiplica cada componente do vetor por 2. Então, é 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, e 2 vezes menos 1, menos 2. Certo? Fazendo essa soma, né? 3 mais 4, 7, 0 mais 4, 4, e menos 5, menos 2, menos 7. Beleza. Então, aqui a gente encontrou essa igualdade, certo? X, Y, Z é igual a 7, 4 e menos 7. Certo? Então, esse ponto aqui, a gente pode chamar ele, já que a gente substituiu o T por 2, esse ponto 7, 4 e menos 7 é um ponto da reta, certo? É um ponto qualquer, certo? Então, a gente tem que, já que esse ponto P pertence à reta, né, e ele corresponde a um número real T, né, então a gente pode escrever a equação da reta como sendo este formato aqui, certo? Ou seja, a gente pode escrever a equação da reta neste formato, tá? E também, né, fazendo a substituição do ponto P, a gente pode escrever nesse formato aqui para algum T, ou seja, um T qualquer, certo? Para qualquer T a gente encontra, no caso aqui, esse T que a gente vai encontrar é o 2, né? Nesse caso, já que a gente substituiu aqui o T igual a 2. Beleza? Então, basicamente, aqui na equação vetorial da reta, basta eu lembrar dessa expressãozinha aqui, né, onde eu tenho que fazer essa soma. Beleza? Já que os vetores são colineares, lembra lá? Colineares, mesma linha, certo? No caso aqui, como são vetores, esses vetores têm que estar na mesma linha, ou seja, na mesma reta, mesma direção, mesmo sentido. Então, a gente tem como encontrar a equação dessa reta a partir desses pontos e desse vetor, beleza? Então, aqui, né, daquela igualdade lá, a gente pode ter o seguinte, é só a gente voltar aqui, né, e fazer isso aqui, certo?
fazer essa subtração, né, entre os pontos e o t vezes o vetor v, certo? Tomando o t como se fosse uma constante. Então, aqui, t vezes o vetor v é igual ao ponto P menos o ponto A, certo? Que é o ponto A e o ponto P. Ele só trocou a ordem, certo? Lá que a gente tem P menos A igual a TV, certo? T vezes o vetor V. Essa é a diferença. Só mudou a ordem aqui, né? Colocou no primeiro e no segundo, o que estava no primeiro membro colocou para o segundo, né? E o do segundo para o primeiro, certo? Não fez nada demais aqui, claro, colocou aqui o ponto P, né? Que a gente encontrou o ponto P a partir de t igual a 2. Tá? Isso aqui é só para verificar que realmente o t que a gente vai encontrar só pode ser 2. Já que multiplicando aqui t por cada um das componentes aqui do vetor v, certo? E igualando aqui os dois vetores, no caso esse daqui é o vetor PA, né? Ou AP, na verdade. AP, certo? É 4, 4 e menos 2. Esse é o nosso vetor AP. E aqui a gente tem 2t, 2t menos t, certo? Menos 1t, né? E se a gente for calcular aqui, né, fazer 2t igual a 4, a gente sabe que esse t aqui só pode ser 2. Da mesma forma, a segunda componente, né? 2t igual a 4 novamente. E a terceira, menos t igual a menos 2. Multiplicando tudo por menos 1, a gente tem que t é igual a 2 positivo também, certo? Então, a gente vai verificar que realmente o parâmetro aqui só pode ser 2, certo? Dessa reta. Beleza? Então, essa é a equação vetorial, tá? É bem simples, é rápido mesmo, tá? Porque é um conceito que a gente já viu, né? Ou seja, se os pontos são colineares, né? O vetor AP e o vetor V são colineares, a gente pode escrever nesse formato, né? Já que os vetores são colineares, beleza? E claro, a gente tem que pegar pontos dessa reta, já que o ponto está no espaço, beleza? Então a gente sempre vai ter também, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Sempre vai ter também esse vetor V, que é um vetor diretor. Sem ele não tem como ter a equação da reta, tá? Tem como a gente encontrar essa equação da reta. Vamos lá para equações paramétricas da reta. Como é que eu encontro uma equação paramétrica? Ou seja, parametrizar, né? Isso aqui, não sei se vocês vão ter mais na frente, mas a gente vê em cálculo, cálculo de funções vetoriais, tá? Eu não sei se vocês vão ter isso, mas na Estácio a gente tem logo no início, né? O pessoal da engenharia lá tem logo no início, de cálculo de várias variáveis, que é o cálculo 3 de vocês na federal, que trata de funções integrais duplas, triplas, né? Derivadas parciais. Então, antes desse assunto de integrais duplas, triplas e derivadas parciais, né? Direcional, gradiente, antes dessa parte aí, a gente vê o cálculo com funções vetoriais, tá? É limite de funções vetoriais, derivada de funções vetoriais e integral de funções vetoriais, certo? Aí depois a gente vai tratar de gradiente, né? Rotacional, que é a parte que fica mais lá para o final, certo? Então, é interessante que a gente saiba entender, né, o que é equações paramétricas da reta, né? Ou parametrizar uma reta através dos vetores, né? Para que a gente consiga fazer lá a leitura, né, de algumas situações em
cálculo de funções vetoriais. Tá? Então, vamos lá. Então, seja, né, 0, i, j e k, um sistema de coordenadas. Tá? Caso o ponto, dado um ponto P e um ponto A, certo? Sendo que esse ponto P e ponto A são genéricos, no caso aqui, qualquer ponto dado, né? Respectivamente, o A. E a reta R, ou da reta R, né? E o vetor V, A, I, B, J e C, K, né? Dado dos vetores da base canônica, né? Um vetor da mesma direção de R. Ou seja, praticamente o mesmo conceito que a gente viu lá da equação vetorial, certo? Então, a gente vai ter, né, de qualquer forma, essa notaçãozinha aqui, essa expressão. A mesma expressão de equação vetorial da reta. Então, o que a gente tem que fazer aqui para encontrar a equação paramétrica? É só fazer as operações aqui dentro dessa expressão, né? Fazendo a substituição, claro, de cada uma das componentes. Tá? Cada um dos pontos e do vetor. Então, fazendo aquela mesma notação, agora aqui, ao invés da gente colocar, né, ou substituir t por um parâmetro qualquer, né, ou no caso 2 aqui que a gente colocou, a gente vai operar com o que tem aqui. Então, fazendo t vezes a vezes b vezes c, a gente vai ter ta, certo? Ou at, né? At, bt e ct, certo? E somando com cada uma das componentes aqui, a gente vai ter x1 mais at, é o que está aqui, y1 mais bt, está aqui, e ct mais z1, certo? Ou z1 mais ct, está aqui. É z1 aqui, tá? Então, a gente tem aí essa soma aqui, certo? Essas somas que estão em um terno, né? Já que a gente tem aqui 3 componentes aqui dessa soma, a gente basta igualar as suas componentes, né? Caso x vai ser igual a x1 mais at, o y vai ser y1 mais bt e o z vai ser z1 mais ct. Então, a gente pode criar, né, algo desse tipo, um sistema de 3 equações, né? Beleza? Sistema de equações lineares, né? Nesse formato, certo? Vai ter essas 3 equações aí. X igual a x1 mais at, y igual a y mais bt e z igual a z1 mais ct, certo? Então, essa equação aqui, a gente vai ver que ela é chamada paramétrica. Por quê? A gente tem aqui que A, B e C, né, não são todos nulos. Então, se não são todos nulos, o vetor V é diferente do vetor nulo, certo? Já que esses vetores... Opa, tem alguém pedindo para ingressar agora? Vou repetir aqui rapidinho. Vamos lá, deixa eu voltar para cá. Então, a gente tem aqui que esse vetor, né, tem as componentes A, B e C, não são todos nulos, ou seja, diferente de zero, são denominadas equações paramétricas da reta em relação ao sistema de coordenadas fixado. Tá? A gente vai ver o que significa isso. Então, basicamente, a gente vai fixar, né, esse ponto, tá? E os vetores aqui vão ser o mesmo. E a gente consegue encontrar aí o x, y e z, né,
um ponto genérico a partir dessa equação. Tá? Então, a reta R, no caso da equação paramétrica, é o conjunto de todos os pontos x, y, z determinado pelas equações paramétricas da reta, quando t varia de menos infinito a mais infinito. Ou seja, t ele pertence ao intervalo aberto de menos infinito a mais infinito. Beleza? Posso escrever assim também. Então, a gente só consegue determinar esse x, y, z a partir dessa equação paramétrica aqui. A gente pode escrever assim, ó, a reta R, ela só pode ser escrita a partir dessas três equações aqui. Certo? Claro, fixando-se aqui o ponto A e o vetor B. Tem componentes A, B e C. Beleza? Dessa forma, né? O ponto A aqui e o vetor B aqui, certo? Beleza? E aqui o ponto genérico, né? O x, y, z. Se vocês observarem, está bem parecido com colunas de uma matriz. Beleza? Então vamos lá. E é claro, a gente viu que pode ser descrito como uma matriz também, né? Lá no GeoGebra ele coloca como matriz. Então, as equações paramétricas da reta, né, que passa pelo ponto A e é paralela ao vetor V, é paralela, então colinear, certo? Então a gente pode escrever dessa forma. A reta R, dois pontos, é descrita a partir dessas três equações, a reta das equações paramétricas, ou seja, está parametrizado, certo? Ou seja, essa reta R aqui, ou função R também, pode ser descrita assim, tá? Não sei se vocês vão ter funções vetoriais, mas a gente tem uma reta R, que ela está em função de t, certo? Então, aqui a gente tem três funções que parametrizam essa reta R em função de t. Ou seja, a gente tem um x de t, que é 3 menos 3t, né? 3 é a primeira coordenada do ponto A, menos 3 é a primeira coordenada aqui do ponto... É a primeira componente, desculpa, a primeira componente do ponto do vetor V, com menos 3. E t, né? Beleza. E o t, como a gente sabe, sempre acompanha a componente do vetor, certo? Pela definição aqui. T sempre acompanha a componente do vetor. Beleza? Então não esqueça disso aí, porque isso aqui facilita, ao invés de você fazer tudo isso aqui, né? Montar para depois chegar aqui, certo? Dá um pouquinho mais de trabalho. Então, se você sabe que os componentes do vetor V estão acompanhados de t, aí fica mais fácil, né? Então, aqui, primeira componente do ponto A com a primeira componente do ponto V. Beleza. A segunda função, né, digamos assim, é a y de t. Está em função de t. Por isso que é parametrizado, né? Estou parametrizando essas funções. Estão em função de x, y e z. Né? Então, aqui eu tenho o ponto, a segunda componente, né? No caso aqui é a segunda componente do ponto A, que é y, né? y1. E aqui é a segunda componente do vetor B. Então, vai ser menos 1 menos 2t. Certo? Justamente o que está escrito lá. Só ajeitar aqui. Menos 1 menos 2t. E temos a terceira função aqui, né? Que é a função z.
em função de t. Que vai ser a terceira componente do ponto A, a terceira componente do vetor v. Então, terceira componente do ponto A, 2 menos, ou mais, né, no caso, já que o sinal que vem é o sinal da componente do vetor, né? Então, aqui é positivo, então mais 1t vezes t. Só que 1 vezes t é t, né? Então, não precisa colocar 1 na frente, tá? Então, é basicamente isso aqui que a gente faz, né? Parametrizar a função, tá? A função que no caso, vai construir a reta, né? Mas é claro que aqui, nesse caso, que se eu tratar como funções, com função, né, e esse t for variando, ele vai gerar uma hélice, né? Um tipo de hélice, desse tipo aqui. Vai gerar uma figura assim no espaço. Então, como eu estou tratando de reta, apenas da reta, então não necessita colocar esse t, tá? Eu só estou colocando para vocês verem que eu posso colocar tudo em função de t, beleza? Mas é só para vocês terem essa noção, se caso tiverem, né, cálculo de funções vetoriais. Então, para se obter, né, um ponto dessa reta, né, já que a gente tem aqui, já está parametrizado, basta atribuir, né, ou substituir um valor no lugar de P. Né? Atribuir um valor para T. Se a gente colocar, no caso, T igual a 3, a gente vai ter esse ponto aqui, x, y, z, certo? Ou seja, menos 6, menos 7 e 5 é um ponto que pertence a essa reta, certo? Já que 3 vezes 3, 9. Menos 9, né? Menos 9 mais 3, menos 6. 2 vezes 3 é menos 6, já que é o menos aqui, né? Menos 2 vezes 6, menos 6. Menos 1, menos 7. E 2 mais 3, 5. Bem fácil, é só substituir no lugar desses t aqui, certo? Da equação paramétrica. Beleza? Então, a gente tem aqui o seguinte, substituindo aqui o ponto no lugar, né? Ou, para verificar, né, também. Então, esse ponto aqui, antes de chegar aqui, tá? Estou voltando aqui. Então, esse ponto, como eu falei, é um ponto da reta R, certo? Já que eu substituí esse t por 3. Agora, a gente vai ver que esse ponto A, que é 2, menos 1 e 3, e 2, 3, menos 1 e 2, né? Ele é obtido fazendo t igual a 0. Certo? Beleza? Já que esse ponto 3, 0, 3 e 4 não pertence à reta. Ou seja, para a gente saber se esse ponto pertence ou não à reta, basta eu substituir o ponto P, né? Já que o ponto A e as componentes do vetor eu já sei. Então, o ponto P qualquer aqui, eu vou chamar de P1, é 0, 3 e 4. Então, substituindo aqui, a gente vai ter daqui que esse T vai ser igual a 1. Aqui, passando esse menos 1 para o outro lado, vai ficar mais 1, que é 4. 4 dividido para menos 2, esse t aqui vai ser menos 2. Esse outro aqui é 4 menos 2, vai ser menos 2 também. T igual a menos 2. Certo? Então aqui a gente tem t igual a menos 2, t igual a menos 2 e t igual a 1. Já que a gente tem que t igual a 1, né, dessa primeira equação aqui, ele não satisfaz, né? Não são satisfeitos todos os valores t igual a menos 2. Certo? Se não são satisfeitos, então a gente diz que T1, né, que foi a única diferente,
não satisfaz a equação, né? Mas os dois também não são nulos. Logo, a gente tem que esse ponto aqui, 0, 3 e 4, não pertence, já que um dos valores deu diferente, né? Basta um, tá? Basta um que a gente viu que não satisfaz a equação. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver o horário. Tá ok. Reta definida por 2 pontos. Quando que a gente consegue definir uma reta a partir de 2 pontos? Basta eu fazer basicamente o que a gente já tem feito até agora. A gente tem um ponto A, ponto B, só que antes a gente tinha um ponto P qualquer, né, genérico. Então, a partir desses 2 pontos, eu posso ter um vetor, né? Esse vetor aqui, a partir dos pontos A e B, certo? Ou seja, eu posso dizer que esse vetor V, né, tem a direção do vetor AB, mesma direção. São colineares, certo? Então, a partir dos pontos A e B, eu posso criar aqui o meu vetor V, certo? Então, a reta definida por esses 2 pontos é a reta que passa pelo ponto A ou pelo ponto B, né? Tem uma reta aqui, ou ele passa por A, ou ele passa por B, certo? Se ele passa por A ou passa por B, então eu tenho aqui como fazer um vetor AB aqui genérico, né? Um vetor AB', digamos assim, certo? Só para ilustrar, mas não precisa nem tanto decorar isso, né? Então vamos lá. Um exemplo, né? Vamos ver aqui um exemplo de como a gente consegue definir uma reta a partir de 2 pontos. É bem simples, né? Como eu falei para vocês. Se a gente tem os 2 pontos, né, dados, A e B, eles vão ter a mesma direção do vetor V que vai ser encontrado a partir desses 2 pontos, né? E a gente sabe que o vetor AB, certo? Dado por esses 2 pontos, é encontrado a partir de B menos A. Ponto B menos o ponto A, certo? Que é igual 3 menos 1, 2. 1 menos 2 vai ser menos, mais. Teve gente que errou isso aqui na prova, tá? Porque se eu tiver aqui um ponto, digamos assim, né? Vou fazer aqui, menos 4 e 3 aqui, certo? Menos 1, menos 2, menos 3. Talvez seja só desatenção, mas tem que lembrar que aqui ó, tem um menos na frente. Então, esse menos, ele transforma tudo aqui dentro em mais, troca o sinal, na verdade, né? Em seu oposto, e aqui vai ficar mais. Você pode pensar assim também, que aí facilita a sua vida na hora de fazer os cálculos. E aqui ó, vai ficar 3 menos 1 é 3, é 2, né? 3 menos 1, 2. 1 mais 2, 3. E menos 4 mais 3, menos 1. Certo? Então, a gente consegue fazer rapidamente. Beleza? Fazendo essa troca do sinal, né? E fazendo aqui fora mais. Mas como é menos, certo? Aqui é menos, aqui é mais, positivo, né? Então você tem que lembrar o seguinte: 3 menos, que é esse menos aqui, 3 menos 1 é 2. 1 menos, mais. Então, menos não vai subtrair, sim
somar. Então, 1 mais 2, 3. Menos 4 menos aqui, vai ficar mais, certo? Então, mais 3. Então, menos 4 mais 3, menos 1. Beleza? Justamente o nosso vetorzinho aqui, AB. Certo? Então, esse vetor AB, né, eu coloco as componentes dele aqui. 2, 3 e menos 1. Certo? Ao lado do parâmetro T. O ponto, posso escolher qualquer um dos dois, tá? Ponto A ou ponto B. Escolhendo o ponto A, vai ficar 1, menos 2 e menos 3 aqui. Certo? E aqui o vetor genérico, né? O x, y, ou o ponto genérico, x, y, z. Certo? Beleza? Então, tenho aqui uma equação paramétrica. Então, essas duas equações aqui, elas representam essa reta. Certo? No caso dessa primeira, está passando pelo ponto A, certo? Já que a gente colocou aqui o ponto A, certo? No lugar do x1, y1 e z1, né? Pela definição. Certo? E com a direção do vetor B, claro, que é dado pelo vetor AB, certo? E da mesma forma, a gente pode encontrar essa outra equação, certo? Também representa a mesma reta, mas que passa pelo ponto B com direção do vetor V, certo? Ou seja, a gente substituiu aqui o ponto B, certo? Ao invés do ponto A aqui nessa primeira. Beleza? Então, tem como encontrar aqui duas equações, né? Beleza? Mas, o que isso pode significar, né? Eu tenho duas aqui, né? Poxa, eu tenho que usar uma ou outra, ou posso usar as duas. Então, nesse caso, né, a gente tem dois sistemas lineares, né? E embora esse sistema, olha só, tá até escrito aqui, ó. Embora esses sistemas sejam diferentes, eles permitem encontrar todos os pontos da mesma reta, tá? Todos os pontos da mesma reta. Por quê? Esse vetor diretor, né? Vetor diretor aqui, ele é denotado pelo vetor AB. Então, qualquer, qualquer que eu pegue, qualquer um desses pontos que eu pegue, né, e substitua aqui na reta, no formato, né, da equação paramétrica da reta, eu vou ter como encontrar todos esses pontos, tá, da mesma reta. Isso também variando, né, o t de menos infinito a mais infinito. Então vamos lá, deixa eu continuar aqui. Aqui é uma observaçãozinha, né? Uma observaçãozinha. Opa, calma aí, pessoal. Faltando energia, é? Voltou. Droga. Desliga aí. Não, desliga não. Voltou rapidinho, né? Oi, oi. Estão me ouvindo? Apagou tudo aqui de uma vez. Eu acho que tinha faltado energia. Olá, pessoal. Estão me ouvindo ainda? Sim. Ah, tá. Apagou tudo aqui. Eu fiquei até com medo, porque tá faltando energia esses dias, né? Ontem faltou energia há um bom tempo aí na cidade. Tô até com medo de queimar meu computador, que eu não comprei no break. Aí complica. Mas vamos lá. Universidade paga outra. Você parece. Então, olha só. Uma observaçãozinha, né? Se a gente tiver um vetor desse tipo aqui, né? 2, 3 e menos 1. Ele é um vetor diretor dessa reta, qualquer que seja o parâmetro aqui, né? A ou a constante A vezes esse vetor.
Claro que esse alfa, eu falei A, né? Mas é alfa. Esse alfa seja diferente do nulo, certo? Então, a gente pode dizer o seguinte: se a gente tiver aqui alfa igual a 2 ou alfa igual a menos 1, a gente vai ter as seguintes equações. Ou seja, eu posso aumentar, né, ou inverter o sentido do vetor, que mesmo assim eu continuo obtendo ali as mesmas equações, tá? Porque elas ainda vão representar, ou seja, elas vão me dar todos os pontos, essas duas equações, da minha reta R. Então, ó, se eu multiplicar o vetor V por 2, ou seja, dobrar o valor das componentes aqui, eu vou continuar tendo uma equação que representa todos os pontos do vetor R, ou da reta R. Ou, se eu mudar o sentido, né? No caso aqui, ó, menos 1, eu vou mudar aqui o sinal de cada uma das componentes, certo? Então, eu vou também obter, né, todos os pontos da reta R a partir dessa equação. Vou continuar tendo, né, no caso. Vou continuar, mesmo que eu altere ali os valores, ou seja, estique ou diminui ou mude o sentido do vetor, ele vai continuar me dando a reta, certo? Já que a reta é a reta suporte. Então, se o vetor mudar de direção, eu continuo tendo a reta. Se eu aumentar o vetor, eu continuo tendo a reta, a mesma reta, já que ela é a reta suporte, lembra? Então, o vetor aqui, ele não altera tanto assim algumas características da reta, já que eu tenho que encontrar todos os pontos que representam essa reta, beleza? Vamos lá. Equações simétricas. Basicamente, até agora a gente só viu o mesmo conceito, né, de equação vetorial, só que de duas formas, né? A partir de 2 pontos e a paramétrica, que a paramétrica também, né? A gente viu a vetorial e a paramétrica. E a partir de 2 pontos a gente pode usar as duas, né? Paramétrica e vetorial, tá? Duas formas. E no caso aqui a gente tem as equações simétricas da reta, né? Equações simétricas. Simétricas a gente lembra de simetria, né? Ou seja, se eu tiver aqui uma figura, eu quiser a simetria dessa figura, eu tenho que cortar ela bem no meio, né? Digamos assim, cortar, né? Então opa, coisa feia, né? Então desse lado aqui, vou ter uma imagem que é o reflexo dessa outra, digamos assim, né? Então eu tenho uma simetria aqui, um eixo de simetria nessa figura, né? Beleza? Então, daqui a gente já tem uma ideia do que significa equações simétricas, né? Então, a equação paramétrica, tomando ela e colocando em função, tudo em função de x e y, né? No caso aqui, a função aqui, ó, isolando t, né? Digamos assim também, né? Já que a gente tem aqui a definição aqui, deixa eu voltar. A definição é essa, certo? E tem aqui a equação. E aqui eu vou isolar t em cada uma delas, certo? Eu vou isolar t. Vou deixar apenas no primeiro membro. Então, isolando t, esse x1 vai para o outro lado, né? Então, fica x menos x1. E como esse a está multiplicando, eu passo dividindo, né? Então, vai ficar x1 menos x, ou x menos x1 sobre a igual a t. Então, a partir desse aqui, a gente já sabe mais ou menos
os outros dois, né? Ou seja, os outros dois vão ficar y menos y1 sobre b1, né? Sobre b igual a t. E aqui, z menos z1 sobre c igual a t. Tá? A gente deixou tudo em função de, no caso aqui, isolando o t, né? A gente deixou aqui tudo em função, ou em função de x, ou y, ou z, né? Beleza. Então a gente chega aqui nessa equação, nesse conjunto de equações aqui que estão em t. Então, se todos esses t's aqui são iguais, né, o parâmetro é o mesmo, certo? Já que t é igual a t, que é igual a t, então a gente pode igualar essas razões aqui. x1, ou x menos x1 sobre a é igual a y menos y1 sobre b, que é igual a z menos z1 sobre c. Né? Tendo, claro, a, b e c diferentes de zero, né? Porque o denominador tem que ser diferente de zero. Beleza? Então, esse formato aqui, a gente diz que é uma equação simétrica ou normais de uma reta. Esse formato. Tá? Que passa pelo ponto A, e tem direção do vetor V. Então, aqui tem uma diferençazinha, né? As equações simétricas. Qual é? Aqui eu não preciso do vetor genérico, né? No caso do vetor, desculpa, do ponto P genérico. Basta um ponto A, ou no segundo ponto, né? No caso, ponto A e B. Eu não preciso de dois pontos aqui. Mas tem como traçar a partir de dois pontos, tá? Se eu tiver um ponto B, eu consigo aqui construir um vetor V a partir do ponto A e B. Certo? Aqui também. Então, esse formato aqui só mudou o formato, mas continua tendo as mesmas características da equação da reta, tá? Então, todas essas são equações da reta. Então, equação simétrica, a gente tem que a reta vai passar pelo ponto A e tem direção do vetor V, beleza? Então, esse formato aqui é o formato que vocês vão ver, então se acostumem com ele. Vai ver alguns exercícios, tá? E na lista também. Tanto simétrico quanto os paramétricos, a paramétrica, equações paramétricas, quanto as equações vetorial também, que é desse formato aqui. Ou desse formato aqui também, né? E se vocês observarem, GeoGebra, se vocês observarem aqui também no GeoGebra, dá para colocar essa... vocês vão encontrar, deixa eu colocar aqui direitinho. E vocês observarem aqui, a gente colocar uma reta no espaço. Beleza? Olha o formato que aparece aqui, ó. Essa reta. Ela aparece nesse formato aqui, ó. 003 mais essa letra grega aqui, né, que é o parâmetro, e o vetor. Tá? Então ele traz para a gente apenas a equação vetorial da reta, que é nesse formato. Beleza? Vocês viram aqui que tem realmente esse formato. Um x qualquer, um ponto x qualquer. Aqui, um ponto A, né? No caso aqui, o ponto A está aqui no eixo das ordenadas, né? Que é 003 que eu coloquei, tá? E o vetor, no caso aqui, 1,
2,39, 2,12 e menos 3. Tá? Esse vetor aqui. E o t é o parâmetro. Aqui ele dá o parâmetro com essa letra grega aqui. Tá? Beleza? Então, só isso que muda. Se você colocar aqui equação... Opa, deixa eu diminuir a letra. Equação. Aqui aparecem algumas opções para você, mas você não vai conseguir fazer equação paramétrica, equação reduzida, tá? Então, você vai ver que realmente aparece dessa forma, tá? Toda a equação, claro, isso no espaço, tá? Equação no espaço. Tá? Deixa eu ver aqui. Se eu desvincular essa... aqui. Quando eu vou modificando, também vai modificando lá. Totalmente aqui no espaço, né? Modificando lá o nossa equação, beleza? Vamos voltar para cá. Então aqui a gente tem a equação reduzida da reta, ou seja, a gente precisa apenas de um ponto e de um vetor. Então vamos lá para um exemplo, né? Exemplo aqui, faz a tela. As equações simétricas da reta que passam pelo ponto A, né, e tem direção do vetor V. Beleza. Eu sei que as componentes do vetor V aqui nesse caso são 2, 2, menos 1. Certo? 2, 2, menos 1. Ponto A eu já tenho, basta substituir aqui dentro. Eu sei que o ponto A vai ser esse x1, y1 e z1, as suas componentes. E do vetor vai ser A, B e C. Certo? Então, colocando lá naquele formato, né, da equação reduzida, o A é 2, o B é 2 e o C menos 1 do vetor. E o ponto, componentes do ponto A, eu tenho x1 sendo 3, então x menos 3, né? y1 sendo 0, então y menos y1, que é 0, né? No caso, então fica só o y. Não precisa colocar 0, tá? Menos 0. E aqui o z menos z1. Só que z menos z1, sendo que esse z1 é negativo aqui, no caso menos 5, vai ficar mais 5, beleza? Não pode esquecer do sinal. Esse menos aqui, esse menos que está aqui, certo? Na definição geral da reta reduzida, da equação da reta reduzida, né? Ela é automático, tá? Mas esse menos aqui é da componente do ponto. Então vai ser menos vezes menos, vai ficar mais. Tá? Não pode esquecer isso aí. Porque tem gente ainda que está errando o sinal aí. Eu sei que é confuso, mas a gente vai pegando conforme vai fazendo os exercícios. Tá? Então ficou, por isso que aqui ficou positivo. Beleza? Pronto, acabou, né? Não precisa fazer mais nada. Já está feita a equação da reta, a equação reduzida da reta. Desculpa, equação simétrica da reta. Tá? Estava falando reduzida, né? Mas é simétrica. Tá? Então, essa é a equação simétrica. Ou seja, x menos 3 sobre 2 é igual a y sobre 2, que é igual a z mais 5 sobre menos 1. Tá? Essa equação simétrica. Beleza? Então, se a reta é determinada pelo ponto A e B, ou seja, se a gente determina ela por dois pontos,
Então, a gente vai fazer a seguinte equação simétrica, certo? Por quê? Porque cada uma das componentes do vetor AB é x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1. Então, o nosso A, né? Nosso A, o B, B e o C vão ser justamente essas diferenças, né? O A, B e o C, certo? Já que eu tenho que o vetor, né, foi definido a partir desses dois pontos, tá? Então, por isso que aqui a gente tem essas razões aqui, beleza? E é claro, essas diferenças têm que ser diferentes do nulo, certo? X2 menos x1 tem que ser diferente de zero, y2 menos y1 tem que ser diferente de zero e z2 menos z1 diferentes de zero, tá? Já que aqui embaixo não, o denominador tem que ser maior, né? Ou, no caso, diferente de zero, certo? Então, aqui, dados dois pontos, né? Dois pontos A e B, determinar a equação simétrica da reta. Então, eu tenho aqui x menos x1, y menos y1 e z menos z1. Só que, nesse caso aqui, a gente está pegando o ponto, as componentes do ponto A. Opa, do ponto A. Como sendo x1, y1, x1, y1 e z1. Tá? São as componentes do ponto A. Beleza? Então, aqui, ó, x menos x1. No caso aqui é 2, né? Então, vai ser x menos 2. Y menos y1. No caso aqui é 1. Então, vai ser y menos 1. E z menos z1. O z1 aqui é menos 3. Então, menos da equação simétrica e o menos da componente. Então, menos, mais 3. E aqui embaixo, basta eu pegar aqui o vetor, né? O vetor é AB, certo? Então, eu pego aqui as componentes do ponto B menos do ponto A, certo? Por isso que aqui a gente tem essa diferença aqui embaixo, né? Que a gente faz B menos A, beleza? Então, voltando para cá, a gente vai ter 4 menos 2, 4 menos 2 aqui, 0 menos 1, 0 menos 1 aqui, e menos 2, menos 3, menos, mais, né? Então, menos 2 mais 3. Beleza? E basta fazer as operações que dá para fazer. Opa! As que dão para realizar aqui nessa equação simétrica. Que é justamente só aqui no denominador, né? Só aqui embaixo que dá para fazer as operações. Então, vai ficar x menos 2 sobre 2, y menos 1 sobre menos 1 e z mais 3 sobre 1. Então, essa daqui é a nossa equação reduzida da reta, que passa pelo ponto A e tem direção do vetor AB. Certo? Tranquilo? E é claro que a gente pode trocar esses pontos aqui, o ponto x1, y1 e z1, pelo ponto B também, né? Como eu falei para vocês, como eu tenho dois pontos, então esse vetor, essa reta passa por esse ponto aqui também. Então, eu posso colocar as componentes dele aqui, né? Certo? Como sendo x1, y1 e z1. No caso aqui, o y1 é 0. Certo? É 4, 0 menos 2. Então, quando é 0, não precisa colocar. Beleza? Então, essa daqui é a equação
simétrica da reta que passa pelo ponto B e tem direção AB, do vetor AB. Beleza? São duas equações aqui que eu posso fazer a partir de 2 pontos, né? Dados 2 pontos. Deixa eu ver aqui o horário. Ver aqui o que a gente pode ver ainda. Vamos ver só esses aqui para a gente finalizar, tá? Aí na próxima aula a gente vê a equação reduzida da reta, né? Que eu estava falando até agora há pouco. E pega praticamente o mesmo conceito ali, né? Vamos lá. Então, essa aqui é a equação simétrica. E como a gente tem uma condição para que 3 pontos estejam em linha reta, ou seja, estejam sobre a mesma reta, né? Qual é a condição? Como que eu sei que 3 pontos estão sobre uma mesma reta? Certo? Dessa forma. Basta fazer o seguinte. A condição para que o ponto A1, A2 e A3 estejam numa linha reta, ou numa mesma reta, basta ter os vetores A1, vetor A1, A2 e o vetor A2, A3, que eles sejam colineares, certo? E pela definição lá de para que vetores sejam colineares, né, a gente viu lá no iníciozinho, o vetor U tem que ser igual a 1K vezes o vetor V, certo? Aí a gente tem que eles são colineares. Então, pegando aqui A1, A2, o vetor, e A1, A3, outro vetor, então a gente vai ter que fazer essa igualdade, né? E sendo A1, A3, multiplicado por um M, né? Um M real, beleza? Então, pela definição anterior aqui que a gente viu, né? Equação simétrica da reta, dado por 2 pontos, certo? A gente faz essas igualdades de razões. Aqui também a mesma forma, tá? A mesma forma. Então, vai ser x2 menos x1 dividido por x1 menos x2, x3 menos x1, x2 ou y2 menos y1 dividido por y3, y1 e z2, z1 sobre z3 menos z1. Tá? Então, quem são esses z1, x1, y1 e y2, né? z2 e z1 aqui? Então, basicamente, as componentes do vetor A1, A2, certo? Porque A1, A2 é o ponto A2, né? Vou colocar aqui, A1, A2, esse vetor A1, A2 aqui, nada mais é do que o ponto A2 menos o ponto A1, correto? Então, o ponto A2 menos o ponto A1. Então, x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1, certo? Então, estão aqui no denominador. Aqui embaixo, certo? A gente vai ter as componentes lá, a diferença entre o vetor A1 e A3, certo? Como a gente sabe que o vetor A1, A3 vai ser o componente do ponto A3 menos as componentes do ponto A1, então a gente vai ter aqui embaixo, ó, x3 menos x1, y3 menos y1 e z3 menos z1, certo? Aqui, nesse formato, está em equação simétrica, né? Ou seja, a gente pegou isso aqui e passou por todo aquele processo que a gente viu até agora, né? De equação paramétrica, né?
equação paramétrica e da equação vetorial, que é justamente essa equação aqui. Tá? É justamente esse formato aqui da equação vetorial. Beleza? Então, a gente chegou aqui na equação simétrica. Então, essa equação simétrica aqui, esse formato é o que a gente vai encontrar e vai identificar se os pontos são colineares, né? Se estão na mesma linha, né? Se pertencem à mesma reta. Então, vamos verificar se esses pontos aqui, ó, A1, A2 e A3, estão numa mesma linha. Certo? Então, se a gente verificar aqui que essas razões são iguais, então elas estão na mesma linha. Então, a gente vai pegar quem é A1, A2, certo? Vetor A1, A2. Vai ser menos 1, menos 5, menos 1, menos 5, certo? Menos 1, menos 5, certo? Já que é A2 menos A1, beleza? Isso aqui é A2 menos A1, então eu tenho que pegar primeiro o vetor A2, depois o vetor A1, beleza? Então, menos 4, menos 2. Então, a segunda componente aqui vai ser menos 4, menos 2. E a terceira componente vai ser menos 3, menos 6, mais 6. Então, menos 3, mais 6. Beleza. Aí eu vou lá para o vetor A2, ou A2 não, A1, A3, né? A1, A3. Certo? Então, agora, para encontrar as componentes deles, né, as diferenças, né, ou seja, o vetor, eu tenho que pegar agora o vetor A3 e o vetor A1. Então, vai ser A3 menos A1, certo? Então, é 7 menos 5, 7 menos 5, certo? 4 menos 2, 4 menos 2, opa, coloquei aqui uma vírgula, né? 4 menos 2, e aqui, menos 7, menos 6. Menos 6 é mais 6, né? Então, vai ficar menos 7 mais 6. Beleza? Justamente o que está escrito aqui, ó. Menos 5. Aí eu faço a divisão desse vetor por esse, né? Cada uma das suas componentes aqui, ó. Vou colocar outra cor aqui. Então, na verdade, eu estou fazendo essa divisão aqui. Menos 5 menos 1 menos 5 dividido por 7 menos 5. Certo? Menos 2, menos 4 menos 2 dividido por 4 menos 2. E menos 3 mais 6 dividido por menos 7 mais 6. Então, essa razão aqui vai ficar como? Menos 6 em cima e 2 embaixo, certo? Menos 6 sobre 2. Só que menos 6 sobre 2 é menos 3. Então, isso aqui vai estar menos 3, correto? Menos 3. Esse outro aqui vai dar menos 6 em cima e aqui embaixo 2 de novo. O menos 6 dividido para 2 é menos 3. Já viu o que é. E aqui em cima vai dar 3. E aqui embaixo vai dar menos 1. E 3 dividido para menos 1 é menos 3. Então, menos 3 igual a menos 3, que é igual a menos 3. Logo, a gente conclui que esses pontos estão na mesma linha. Certo? Pertencem a uma mesma linha. Certo? A gente vê aqui, ó. Então, menos 6 sobre 2. Menos 6 sobre 2
é igual a menos 3 sobre menos 1, que no caso aqui seria o menos 3, né? Isso tudo é igual a menos 3. Então, a gente conclui que esses 3 pontos estão sobre uma mesma linha, já que a gente tem uma igualdade aqui das razões, né? Formada aqui pela equação simétrica da reta. Beleza? Dúvida aqui? Bem simples, né? Vou cobrar na prova. Finalista. Então é isso, pessoal. Acho que para não ficar muito cansativo, só 1h30 aí de aula tá bacana. Aí na próxima aula eu acho que a gente já termina essa equação, essa parte de equações, creio eu. Tem um pouquinho de coisa ainda para ver, né? Mas eu acho que dá para ver tudo na próxima aula. Espero, né? Se não, a gente vê na outra. Aí depois a gente passa para equação no plano, né? O plano, né? Equações no plano. Então, basicamente, a gente só vai ver mais alguns conceitos envolvendo vetores, né? Caso plano e reta, beleza? Dúvidas? Perguntas? Oi, oi? Não? Então a gente se vê na próxima aula, beleza? Tchau, tchau.